Vamos lá? Mais um bloco sobre língua portuguesa, tratando sobre regência verbal. Continuação, agora nosso sétimo caso. Parei no sexto caso, não foi no sexto verbo, e sim no sexto caso eu parei. Pagar, perdoar e agradecer, né? Qualquer daqueles verbos vai seguir aquela regra que a gente determinou. E eu venho aqui para o sétimo caso de regência verbal. Esse sétimo caso também vai trazer uma lista de verbos aqui, olha. Avisar, informar, prevenir, comunicar, certificar, etc. Eu tenho aqui verbos que sempre vão ser aplicados, sempre que eu digo são nas situações comuns, né? Mas saiba que aquela história, né? O verbo pode mudar sua transitividade dependendo do contexto. Isso eu mostrei com o verbo comer, né? Eu comi uma maçã, VTD. Eu comi muito hoje, intransitivo. Porque o que apareceu foi apenas a adjunta adverbial após. Estou falando da situação comum. Da situação comum, o que é que eu tenho? Como é que eu vou perceber essa situação comum? Olha, eu avisei o problema ao cliente. Eu avisei o problema ao cliente. Letra B. Vou colocar logo a letra B aqui. Eu avisei o cliente sobre o problema. Sobre o problema. Certo? Pessoal, eu tenho aqui o verbo avisar, que é considerado, como eu já tinha dito a vocês, como verbo transitivo direto e indireto. Todos eles, na verdade, aqui, né? Também chamados, aí eu vou colocar aqui do lado, de bitransitivos. Bitransitivos. Certo? Verbos transitivos diretos e indiretos ou verbos bitransitivos. Bom, e aqui eu tenho, olha, verbo avisar, verbo transitivo direto e indireto. Só que o que muito aluno me pergunta é, Tiago, esse verbo é verbo transitivo direto e indireto, porque problema é coisa e cliente é pessoa, é feito, como a gente viu lá nos verbos pagar, perdoar e agradecer? Não, nada a ver. Aquela regra de coisa e pessoa só funciona, só pode ser aplicada para os verbos pagar, perdoar e agradecer. Só para os três. Só para os três. Aqui não, pessoal. Aqui eu não posso dizer que pelo fato de problema ser coisa e pelo fato de cliente ser pessoa, eu vou considerar problema como objeto direto e cliente como indireto. Não, não vou considerar dessa maneira. Né? Na verdade, não existe essa história de coisa e pessoa aqui. Tanto faz problema ser objeto direto ou indireto. Tanto é que a gente vai fazer isso aqui. E tanto faz cliente, que é pessoa, ser objeto indireto, e em outra situação está funcionando como objeto direto, como vai acontecer aqui. Né? Eu avisei o quê? O problema. Objeto direto. Mas eu avisei o problema a quem? Ao cliente. Objeto indireto. Olha a preposição. Está aqui. Eu avisei o quê? Eu avisei o problema. Avisei a quem? Ao cliente. Objeto direto e objeto indireto. Como eu disse, não interessa se problema, que é a coisa, vai funcionar como objeto direto ou se cliente, que é a pessoa, vai funcionar como objeto indireto. Isso não interessa nesses verbos aqui. Nem interessa a ordem, viu, pessoal? Porque eu posso dizer sem problema algum, eu avisei ao cliente o problema. Eu avisei ao cliente o problema. Posso sem problema. Sim.
Posso sem problemas, né? Olha, foi uma repetição aqui. Então, eu avisei o cliente sobre o problema. Olha o que eu fiz aqui. Eu avisei quem? Eu avisei o cliente. Objeto direto. Eu avisei o cliente sobre o quê? Sobre o problema. Eu avisei o cliente sobre o problema. Objeto indireto. Tudo bem quanto a isso? Então eu tenho, olha, eu avisei o problema ao cliente, eu avisei o cliente sobre o problema. Cliente, que era objeto indireto, passou a ser objeto direto. Problema, que era objeto direto, passou a ser objeto indireto. Tiago, como é que você sabe que problema aqui funcionou como objeto indireto? Olha quem apareceu aqui. Sobre. Sobre é o quê? Preposição. Tudo bem? Eu vou colocar aqui como cuidado, olha. O nosso cuidado é o seguinte. Eu lhe informei sobre a festa. Bom, essa é uma frase que eu costumo perceber, né, em questões de concurso que tratam sobre regência. Ele coloca lá uma frase que quando você lê não percebe nada feio, né, nela, parece estar tudo bonitinho, eu lhe informei sobre a festa. Só que aí o que eu tenho? Eu tenho o verbo informar que está nessa lista, né? É um verbo transitivo direto e indireto. Tudo bem? Só que olha o que eu percebo. Olha o que eu percebo. Sobre a preposição e, claro, sobre a festa vai funcionar como objeto indireto. E o lhe, pessoal, é um objeto indireto. Só representa o objeto indireto, o lhe. Então, há alguma coisa estranha aqui. Porque se o verbo é VTDI, eu não posso ter dois objetos o quê? Indiretos. Então, um deles eu vou eliminar e vou colocar um objeto direto no lugar. O que eu vou fazer? Como eu não posso ter dois objetos indiretos, eu vou cortar esse lhe aqui, olha. Certo? Eu não posso ter dois objetos indiretos. E eu vou colocar o que no lugar dele? Vou colocar um pronome que represente o objeto indireto. Nesse caso, eu vou colocar o pronome o. Aí sim, olha, este pronome funciona como objeto direto. Então, olha, eu avisei quem? Eu avisei o. Sobre o quê? Sobre o problema. Sobre a festa, né? Eu o informei sobre a festa. Eu o informei alguém, João, sobre a festa. Ou eu poderia ter deixado o lhe e ter retirado sobre. Eu lhe informei a festa. Mas aí ficaria bastante estranho, né? Então preferi não cortar sobre, né? Venho para cá, pessoal, para mais um caso de regência verbal, o caso de número 8. Neste caso de número 8, eu vou lembrar o verbo preferir. O verbo preferir. Olha, pessoal, o verbo preferir é um verbo considerado pela gramática também como verbo transitivo direto e indireto, chamado também de bitransitivo. Só que o verbo preferir, diferentemente do que a gente está acostumado a perceber no dia a dia, na fala, olha, eu vou apagar aqui, gente, nós já visualizamos isso aqui. Se você quiser copiar, para aí o teu vídeo e copia essa parte agora. Tudo bem? Vou apagar para que a gente possa ter mais espaço e visualizar melhor esse verbo preferir, tá certo? Perdi espaço aqui, vai ficar imprensado aí na tela. Então, olha o que acontece. Vou colocar o verbo preferir ali. Vamos para cá. Nosso oitavo caso, né? Verbo preferir. Preferir. Como eu disse, esse verbo é um verbo considerado verbo transitivo direto e indireto também. Percebe comigo.
prefiro fruta a chocolate. Eita, mentira, Tiago. Eu prefiro fruta a chocolate. Pera aí. Chocolate é mais gostoso. Bom, não interessa se você prefere fruta ou chocolate. O que interessa é que a gente percebe o seguinte. Esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. Eu prefiro o quê? Eu prefiro fruta, objeto direto. Mas eu prefiro fruta a quê? Prefiro fruta a chocolate, objeto indireto. Olha a preposição aqui. Eu prefiro fruta a chocolate. Verbo transitivo direto e indireto. Agora, o que a gente não pode fazer neste verbo preferir? Vou colocar aqui, olha. Cuidado. O que a gente não pode fazer com o verbo preferir? A gente não pode fazer assim, olha. Eu prefiro mais fruta do que chocolate. Eu prefiro mais fruta do que chocolate. A gramática não admite isso aqui. Não admite. Né? Não admite expressões intensificativas como mais, 1000 vezes, 2000 vezes, não interessa. Nem expressões usadas para comparação como que ou do que. Né? Então eu não prefiro mais fruta do que chocolate. Ou, Tiago, não pode ser assim, eu prefiro fruta do que chocolate? Não. Quem prefere alguma coisa a outra coisa. Então aqui seria o correto, eu prefiro fruta a chocolate, como a gente fez ali em cima. Né? Então não posso, eu prefiro mais fruta do que chocolate. Errada essa frase. Né? Vou colocar a nossa letra B aqui, olha. Prefiro caminhar a correr. Tiago, posso dizer que eu prefiro mais caminhar do que correr? Não. Você prefere caminhar a correr. O verbo, novamente, olha. Verbo transitivo direto e indireto. Isto é, eu prefiro o quê? Eu prefiro caminhar. Objeto direto. Mas eu prefiro caminhar a quê? A correr. Objeto indireto. Eu prefiro caminhar a correr. Tá aí. Mais um verbo aplicado na nossa regência verbal. Simples, né? Não há muita coisa para falar sobre ele. É só você ter o cuidado de não inserir elementos intensificativos nem comparativos. Já vi muita gente dizendo, eu prefiro 1000 vezes mais. Aí vê, desgraçou. Né? Eu prefiro 1000 vezes mais fruta do que chocolate. Desgraçou a frase. Não pode. Né? Então, quem prefere alguma coisa a outra coisa. Beleza? Então, sempre assim. Bom, vou apagar novamente para a gente ter espaço. Não visualizou? Volta aí o vídeo visualiza, copia, analisa o que eu falei, né? Repete aí o vídeo até aprender. Vamos lá. Temos aqui o ponto de número 9. Esse ponto número 9, nesse ponto eu vou trabalhar com 2 verbos, são os verbos obedecer e desobedecer, 2 verbos simples até demais, né? Verbos simples. São considerados, pessoal, verbos obedecer, desobedecer. Faltou o D aqui. Desobedecer. Olha, esses verbos são sempre considerados verbos transitivos indiretos. Isso significa que eles sempre vão pedir preposição. Então, exemplo, olha. Ele obedece, vou colocar assim, ele obedece ao regulamento. Ele obedece ao regulamento. Pessoal, verbo transitivo indireto, quem obedece, obedece a. Está aqui a preposição pedida pelo verbo. E ao regulamento funciona como objeto indireto desse verbo obedecer. Tiago, se for uma palavra feminina, aí eu venho aqui, olha. Ele desobedeceu
Pode ser o verbo obedecer também, tá certo? Ele desobedeceu a lei. Com crase. Por que com crase? O verbo não é VTI? Verbo transitivo indireto. Desobedeceu a quê? A lei. Está aqui a preposição, olha. Preposição a. Mas eu tenho uma palavra feminina que vai admitir um artigo feminino antes dela, que é o artigo a, né? Então o que eu vou fazer? Vou juntar a preposição a mais o artigo a. Quem é que surge? O acento grave para representar essa fusão entre a preposição a e o artigo a. Quando eu quero representar essa fusão de preposição a entre preposição a e artigo a, claro, junto e coloco um acento grave aí que representa a crase, né? Isso aqui é o fenômeno da crase. Beleza. Outro grupo verbal que eu quero citar aqui para vocês, número 10, são os verbos simpatizar, simpatizar e antipatizar, antipatizar. São verbos aí com valores contrários, né? Valores de sentido contrários. Mas ambos são também verbos transitivos indiretos que pedem uma preposição específica, que é a preposição com, certo? E mais do que isso, vou colocar aqui embaixo, olha, são verbos não pronominais. Verbos não pronominais. Tiago, o que é um verbo não pronominal? É um verbo que não aparece acompanhado por pronome oblíquo átono. Vamos ver como é que isso funciona? Vou colocar aqui, olha. Ele simpatiza com você. Ele simpatiza com você. Pessoal, verbo simpatizar, verbo transitivo indireto. Simpatiza com quem? Com você. Olha, preposição com, exigida. O que aparece aqui posteriormente é um objeto indireto. Beleza. Só que o que não apareceu aqui e não poderia aparecer? Um pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Pronome me de primeira pessoa, pronome te, né? Posso colocar aqui no cantinho, olha. São esses aqui, olha. Pronome me, o pronome te, o pronome se, o pronome nos, o pronome vos. São esses que nós analisamos neste caso aqui. Então não posso dizer ele se simpatiza com você. Não posso. Errado. Se eu colocar isso, está errado. Da mesma forma, eu me simpatizei com ela. Bom, a mesma história, tá certo? Verbo transitivo indireto, quem simpatiza, simpatiza com, está aqui a preposição com ela, objeto indireto, beleza. Mas está certa essa frase? Não, porque eu coloquei o pronome me, que é um pronome oblíquo átono, e os pronomes oblíquos átonos não são aceitos com os verbos simpatizar e antipatizar. Se você aplicar o verbo antipatizar, vai dar no mesmo, né? Todos antipatizaram com o novo diretor. Todos antipatizaram com o novo diretor. Então, pediu a preposição com, mas não pode aparecer com o pronome oblíquo átono acompanhando. Então, esse foi o nosso 10º caso, não foi o nosso 10º verbo, não. Nosso 10º caso de regência, simpatizar e antipatizar. Tudo bem? Venho falar sobre mais casos de regência. Vamos lá. 11º caso. Aqui eu vou lembrar um verbo que nós aplicamos bastante no dia a dia, né? O verbo pisar. 11º caso aqui, olha. Verbo pisar. Bom, pessoal, esse é um verbo que a gramática considera como verbo transitivo direto. Significa que ele não pode pedir preposição, mas não é sempre assim que as pessoas utilizam, sem preposição. Ao contrário.
O uso corrente é com preposição. Então entenda. Nós percebemos frases desse tipo, olha. Não pise na grama. Só que a gramática diz que o correto é não pise a grama. Porque o verbo pisar é VTD, verbo transitivo direto. A grama funciona como objeto direto, certo? E claro, vou puxar a setinha aqui, olha. Se eu tivesse colocado aqui não pise na grama, estaria correto? Segundo a gramática, não. Tiago, quer dizer que todas as plaquinhas que nós vemos nas gramas estão erradas? Não pise na grama? Segundo a gramática, sim. Eu não estou dizendo que está errado. A gramática é que diz, né? Eu não concordo com a gramática. Eu concordo que deveria ser não pisem na grama. Mas fazer o quê? A minha opinião não interessa, né? O que interessa é a opinião da gramática. Não pise a grama. Verbo transitivo direto, a grama, objeto direto. Da mesma forma, você pisou o meu pé. Você pisou o meu pé. Olha, verbo pisar, verbo transitivo direto, o meu pé, objeto direto. O que eu não poderia ter dito? Você pisou no meu pé. Errado. Tudo bem? Então temos aqui, pessoal, mais um verbo sendo aplicado. Eu venho para o 12º caso, não é o 12º verbo. Olha, nós já vimos quase 20 verbos nessa historinha, porque houve casos aqui que trouxeram mais de um verbo, 2, 3, 4 verbos, né? Olha, 12. Eu venho aqui com o verbo namorar. O verbo namorar, pessoal, é um verbo considerado também pela gramática verbo transitivo direto. Isso significa que ele não pede o quê? Preposição. Primeiro exemplo. Maria, vou colocar Maria aqui, ó. Maria namora João. Maria namora João. Segundo a gramática, se o verbo é VTD, verbo transitivo direto, João vai funcionar como objeto o quê? Direto. Maria namora João. Mas veja, em muitos lugares do Brasil, a gente ouve Maria namora com João. Maria namora com João. Só que o verbo não é VTD, se não é VTD, não admite o quê? Preposição com. Então não posso dizer Maria namora com João. E sim, Maria namora João. Essa é a forma correta, segundo os gramáticos, né? Eu vou chamar a atenção para esta frase aqui, olha, que eu vou colocar errada e nós vamos corrigir essa letra B, tá certo? Frase comum, pelo menos antigamente, né? Antigamente era muito comum. Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Bom, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Quem namora, namora alguém, né? Comigo é um elemento que traz a preposição com. Afinal de contas, sabe como é que é formada essa palavra? Ela é formada assim, olha, junção da preposição com mais o pronome mi. Não é pronome migo não, viu? Vai dizer aí não. Com mais migo, não é isso não. É com mais o pronome mi. Bom, mas o verbo namorar não pede preposição com. Se não pede preposição com, eu posso utilizar comigo nessa frase? Não, não posso. Então, olha, errada. A aplicação da palavra comigo está errada. Tiago, e como é que a gente escreve essa frase? Como é que a gente pode dizer essa frase seguindo a norma culta da língua portuguesa? Bom, segundo a gramática, o correto era perguntar: quer me namorar? Olha, mas imagina um rapaz chegando para uma moça dizendo: minha vida, meu bem, minha paixão, meu docinho de coco, você quer me namorar? Veja, a mulher ia correr, né? Imagina, quer me namorar? Ou pior ainda, quer namorar-me? Que também é considerado como correto, colocar um pronome aqui depois. Quer namorar-me? A mulher, olha, corria na hora. Olha, o que ocorre? Namorar é VTD, pessoal. Como ele é um verbo transitivo direto,
o me vai funcionar como objeto direto. Meu diretor, o senhor está rindo aí? Não, né? O meu diretor está ali rindo sozinho, não sei porquê. Olha, verbo transitivo direto, isso aqui, objeto direto. Objeto direto. Beleza? Tranquilo, né? Quer dizer, tranquilo não, né, Tiago? Tudo diferente de como a gente utiliza no dia a dia, mas fazer o quê, né? Lembrando que a forma correta, olha, quer me namorar? Essa seria a pergunta correta, né? Bom, beleza. Então, estamos aqui no nosso 12º caso. Foi isso? 12º caso, né? Apaguei aqui e fiquei sem saber. Acho que é 12º. Se não for, não foi. Vamos lá, eu vou para o 13º aqui. 13º caso. Estou aqui no verbo namorar. E eu venho aqui, pessoal, lembrar. Beleza, o diretor está avisando ali que faltam 5 minutos. Olha, venho aqui lembrar o 13º caso. O verbo chegar. Por favor, pessoal, muito cuidado com este verbo. É um verbo simples, sempre considerado um verbo intransitivo, sempre considerado um verbo intransitivo, certo? E apesar de ser um verbo intransitivo, ele vai exigir preposição. Preposição a. Você vai exigir a preposição a, tá aí, olha. Tiago, mas não é preposição em, não? Quem chega não chega em algum lugar, não? Segundo a gramática, não. Segundo a gramática, quem chega, chega a algum lugar. Então, percebe comigo aqui, olha. Eu cheguei à escola. Eu cheguei à escola. Quem chega, chega a algum lugar. Pede preposição a, tá aqui. Como escola é uma palavra feminina, vai admitir um artigo antes dela. Está aqui o artigo, olha, antes de escola. Perfeito. Vou juntar a preposição mais artigo e opa! Olha quem apareceu, o acento grave, marcando o fenômeno da crase. Tiago, quer dizer que se eu colocar aqui, colocar como atenção, eu cheguei na escola, está errado, é? Totalmente. Segundo a gramática, isso aqui não pode, certo? Correto realmente é dizer eu cheguei à escola. Tiago, se for uma palavra masculina, cheguei ao colégio. A preposição a deve aparecer, tá aqui, olha. Quem chega, chega a algum lugar, pediu preposição. Ô, Tiago, mas se pediu preposição, o verbo não deveria ser verbo transitivo indireto? Deveria. Se eu não tivesse sempre após o verbo chegar, um adjunto adverbial de lugar. A escola é adjunto adverbial de lugar, ao colégio é adjunto adverbial de lugar. Como isso é adjunto, Ana, vou colocar aqui, lembrar. Adjunto adverbial. Se eu tenho apenas adjunto adverbial após o verbo, mesmo que o verbo peça preposição, deverá ser classificado como verbo intransitivo. Tiago, o verbo chegar nunca pedirá preposição em, pedirá se após ele não aparecer a adjunto adverbial de lugar. Por exemplo, chegarei em 2 horas. Olha, alguém ligou para mim e disse, Tiago, você chega de que horas? Aí eu respondo, olha, eu chegarei em 2 horas. Em 2 horas eu chegarei. Né? Então, como aqui eu tenho uma adjunta adverbial de tempo, eu posso colocar a preposição em. Porque aqui, olha, eu tenho adjunta adverbial de lugar, e aí com a adjunta adverbial de lugar, eu só posso colocar a preposição a. Com a adjunta adverbial de tempo, adjunto adverbial de tempo, a preposição em pode aparecer. Ou quando o adjunto adverbial está indicando posição. Por exemplo, o atleta chegou
em primeiro lugar. O atleta chegou em primeiro lugar. Aqui, olha, o verbo chegar, pediu preposição em, né? Tá aí a preposição em. Pedido, na verdade, é uma preposição que faz parte dessa expressão, né? Em primeiro lugar, mas veio após o verbo chegar, perfeito. E o verbo é intransitivo em todas as situações. Agora, só lembrando que a situação mais comum vai até a letra B, né? Verbo chegar na indicação de lugar. E aí pede preposição a. Tudo bem? Vamos ficar por aqui? Ainda não terminei regência. Está quase no final. Faltam alguns verbos aí, né? Poucos. Não tantos como eu já vi, né? Bom, mas isso só no próximo bloco.